Boa noite, graça e paz a todos, amém? Abra a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios, no capítulo número 3. Deus é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Todos encontraram? Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 3, a partir do versículo 1. Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para que vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Quero falar um pouco nessa noite sobre a carta, sobre mensagem, sobre a importância e o papel do cristão para a sociedade e o que Deus espera de nós. Aqui fica muito claro que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja dos Coríntios sobre a importância do testemunho de cada um. O que contém numa carta? Contém o remetente, contém a informação ou o conteúdo daquilo que ele está mandando, e contém o destinatário. Não tem como você falar que vai escrever uma carta para ninguém. Impossível. Ah, não, eu recebi uma carta de quem? Pode ser até anônimo, mas tem uma pessoa por trás, que não quis se identificar. E Deus, Ele também fez isso conosco. E o apóstolo Paulo vai usar essa simbologia para poder trazer para nós uma reflexão sobre a importância daquilo que as pessoas estão lendo em nós. A Bíblia vai dizendo que nós somos uma carta escrita por Cristo e lida por todos. Tem pessoas que decidem entregar a vida para Jesus, mas ficam tiriricas se alguém observar a vida deles. Ficam bravos. Não, mas parece que só existe eu. Só falam de mim. Mas isso é claro, porque a Bíblia fala que o Senhor escreveu no meu e no seu coração, e as pessoas precisam ler as nossas atitudes. Como que você pode pegar e falar assim, eu tenho uma base bíblica, que o Senhor, Ele mora em mim? O que você pode dizer que você canta? Eu sou a sua casa, eu sou a sua morada. Eu pertenço, o Espírito Santo de Deus move em mim. Talvez você diga assim, não, mas é porque eu falo em línguas, eu sou batizado no Espírito Santo, eu oro pelas pessoas, mas a Bíblia fala que os dons e a vocação são irrevogáveis. No Antigo Testamento você vai ver pessoas sendo também usadas pelo Espírito, mas o Espírito usava e depois ele se retirava. Mateus, quando Jesus vai falar da estratégia do inimigo, ele vai falar que quando o Espírito Santo de Deus entra numa casa, ele limpa a casa, organiza a casa, adorna a casa, mas se quando aquele espírito maligno que fica em lugares desertos voltar e a casa estiver vazia, ele volta com 7 piores. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara, que nós não devemos abafar o Espírito Santo que está em nós. E qual que é o papel do Espírito Santo? Não é te fazer somente orar em línguas, é transformar a sua vida em uma pessoa melhor para a sociedade. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E o que gera ciúme em alguém? É quando aquilo que você ama está sendo entregue a outro. E se eu, como morada do Senhor, começo a me entregar às coisas deste século, o Espírito Santo começa a gemer e ter ciúme de nós. Mas se mesmo assim eu escolher continuar me envolvendo com as coisas deste mundo, existe uma estratégia. Em 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, o qual é a imagem de Cristo. E não tem como eu falar, não, mas eu sou cheio do Espírito, mas como que você vai provar que é cheio do Espírito? Não é num culto que nós mostramos que somos cheios do Espírito, porque aqui nós vivemos um momento, na reunião dos santos nós vivemos um momento, o dia tem 24 horas, e as nossas reuniões talvez duram 2, não é nem a primícia de um dia, aonde você menos manifesta quem você é aqui, porque aqui nós manifestamos gratidão ao Senhor. É lá no nosso convívio diário que nós manifestamos os princípios que estão regendo as nossas vidas. Por isso que Paulo fala que o Senhor escreveu em nós as suas leis. E como que eu vou falar assim, eu sou morada do Senhor, eu sou a casa de Deus? É quando eu tenho a palavra de Deus escrita no meu coração. Porque a palavra é o próprio Jesus, e Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vemos pessoas assim, eu amo orar, mas eu não gosto de ler Bíblia. Você está desequilibrado na sua vida com o Senhor, porque existe um equilíbrio. Porque como pode um jovem guardar puro o seu caminho? É se ele frequentar cultos? É se ele tiver uma célula? Se ele tiver um grupo de WhatsApp? Não, se ele observar segundo a lei do Senhor. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra que vai fazer com que a nossa vida tome um rumo correto. Não são as orações que recebemos, são importantes, sem dúvida alguma, mas não são elas que vão determinar o nosso destino, é a palavra. Porque Ele, Jesus, é a palavra, e se Ele mora em mim, a palavra precisa morar dentro de mim. E quando Paulo vai falar de uma carta, ele fala que ela não foi escrita mais em pedra, porque ele está fazendo uma alusão à primeira aliança, quando foi dada lá no monte a Moisés, que foi escrita em tábuas de pedra, no qual o próprio Deus escreveu os mandamentos, mas esse mandamento, diz a Bíblia, que foi para condenação, mas a segunda aliança é para a justificação dos nossos pecados. Naquela primeira aliança, só Moisés viu a glória de Deus, e diz a Bíblia que ele, tamanha foi a glória que ele colocava um véu, mas só que essa glória foi desvanecendo com o tempo, e mesmo assim ele usava um véu. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, que até hoje, esse véu é colocado no coração daqueles que leem as leis de Moisés, porque ainda usa o véu. Mas para aqueles que foram alcançados por Jesus, o véu já se rasgou de cima a baixo, a qual foi aberto esse caminho, qual a glória do Senhor pode ser vista, notada e experimentada por todos. Qual foi o momento mais glorioso da caminhada de Moisés? Quando ele mais viu a glória de Deus, foi no monte quando ele recebeu as leis. Ele viu a manifestação do poder de Deus na libertação, no mar abrindo e etc. Ele viu o poder atuante do Senhor, mas a glória de Deus ele viu lá no monte. Ele foi cheio da glória. E aqui Paulo vai dizer que nessa segunda aliança, porque na primeira aliança Deus vem porque o próprio Deus escreve as leis. E agora na segunda aliança também o próprio Deus vai escrever nos nossos corações. E aonde Deus está, a manifestação da glória dele é presente. Porque não tem como você dizer que Deus está aqui, se a glória dele não está aqui também. Eu não sei você, mas como é bom quando você começa a ler a palavra e você começa a receber revelações, aí seu coração enche de alegria, você começa, Senhor, mas quantas revelações o Senhor está trazendo para mim, o seu coração começa a transbordar, o seu desejo é chorar, o seu desejo é orar, o seu desejo é mergulhar mais em Deus. O que que isso é? É porque a glória do Senhor está envolvendo a sua vida, porque isso só acontece por meio da palavra. Porque não foi por tinta
que o Senhor foi escrevendo aqui, mas foi com o próprio dedo. E a Bíblia vai falando que Ele vai escrevendo no meu e no seu coração essa lei. E o que Ele espera de nós? Para que Ele escreve essa carta em nós? Para que nós possamos levar essa mensagem àqueles que ainda não o conhecem. Porque as pessoas estão nos lendo. As pessoas não estão lendo o que nós falamos, as pessoas estão lendo aquilo que nós fazemos. Existe muita incoerência no discurso com a atitude. E quando tratamos da lei do Senhor, da palavra de Deus, por isso que Ele fala que Ele escreveu na onde? No nosso coração. Na primeira lei Ele escreveu na tábua, estava fora. Eu podia até carregar a lei, sem ter ela no meu coração. Mas na segunda aliança é impossível ter o bom testemunho de Cristo se eu não levar a lei do Senhor no meu coração. E como que eu consigo levar essa lei? Quando eu consigo me entregar a Ele. Não quer dizer que somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Porque a Bíblia vai dizer aqui, no decorrer do texto, que o Senhor e o Espírito são o mesmo. Lembra que eu disse sobre a glória do Senhor, quando envolve Moisés, e agora Paulo vai dizer da segunda glória, que é muito maior, que é o ministério da justificação. E Paulo vai dizer que também nós somos transformados de glória em glória, ou seja, cada vez mais que você deixa a lei do Senhor ser imprimida no seu coração, mais glória Deus derrama sobre a sua vida. E aí o salmista vai dizer que Deus nos fez um pouco menor do que Ele, e nos coroou de glória e honra. Como você vai receber glória se você não recebe a palavra? Não queira receber uma oração, queira receber a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus que tem poder para mudar a sua vida. A única coisa, irmãos, que nós temos nessa terra que pode mudar o homem é a palavra de Deus. Somente essa palavra pode nos mudar. O problema é que nós muitas vezes nos pegamos numa geração que queremos mudar a palavra de Deus e não ser mudado pela palavra de Deus. O Senhor está escrevendo no meu coração: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Está na Bíblia, sim ou não? Aí quando tem duas pessoas brigando, ao invés de eu ser um pacificador, o que eu sou? Um ativador de fogo. Eu jogo mais lenha. E eu jogo ali, não, você tem razão. Fulano, você tem razão. E aí eu bato no peito e falo assim, mas eu falo em língua, eu sou filho de Deus. Mentira. Você está se enganando e dando mau testemunho sobre quem Jesus é. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você viu quando tem duas pessoas brigando ou discutindo, chega uma pessoa, eu não estou dizendo cristão, pessoa que tem um princípio, que infelizmente a gente tem mais pessoas às vezes fora da igreja, que aplica o princípio da palavra do que as que estão dentro da igreja, infelizmente. Porque o que muda as nossas vidas não é o tanto que eu escuto ou leio da palavra, é o tanto que eu deixo essa palavra ser aplicada na minha vida. É o quanto que eu deixo essa palavra. Não são quantos sermões eu escutei durante esse ano, é quantos sermões que eu coloquei em prática depois que eu saí daquela porta para fora. É isso que faz toda a diferença, porque tem pessoas que gostam de bater no peito e dizer assim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Já li 15. Mas quando você vai ler a vida da pessoa, ele não expressa nem João 11:35, Jesus chorou. Você não consegue ver um ato de misericórdia quando alguém precisa de misericórdia. E aí você encontra pessoas que são analfabetos, mas que exalam a fragrância de Cristo por meio do amor que tem pelo próximo. O que mais vale é o quanto eu li ou o quanto eu pratico. Porque nós somos uma geração que nós não gostamos do confronto. Eu sou franco com Deus. Pregar sobre Abraão é fácil. Falar sobre o Monte Moriá, que
quando ele foi sacrificar Isaac, Deus trouxe o cordeiro, é fácil. Mas eu não faria o que ele fez. Eu não daria minha filha no monte. Eu, não sei você. Se Deus te pedisse seu filho, e não tivesse te falado que ele ia preparar o cordeiro, você subiria para o monte? Andaria aquele tempo todo, colocaria o seu filho sobre o altar, prepararia a lenha, colocaria fogo, levantava o cutelo, e na hora que você fosse imolar, Deus fazia assim: opa, para, que eu trouxe o cordeiro. Eu não faria isso. Eu sei quem eu sou. Hoje eu não faria isso. E nós falamos: não, como Abraão eu quero ser. Somos tão fracos que se alguém não me cumprimentar na igreja eu desvio. Como que eu vou oferecer o meu filho no altar? Se alguém não me der uma oportunidade, eu quero sair da igreja. Se alguém não me der aquilo que eu quero, o que eu acho que eu mereço, eu já quero chutar o balde. Como podemos dizer que queremos ser como Abraão foi? Jesus nunca chamou um pecador de hipócrita. Ele só chamou os religiosos de hipócrita. Por isso eu gosto de ser muito sincero com Deus. Eu não faria isso. Eu não ofereceria a minha filha ao Senhor. Mas muitas vezes nós batemos no peito e falamos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí quando você encontra o primeiro desafio da sua caminhada, duas pessoas discutindo, ao invés de você ser um pacificador, você é alguém que incendeia. Aí Provérbios capítulo 15 fala o seguinte: enquanto houver quem põe lenha, o fogo não apaga. Aí queremos procurar quem tem razão, e nunca vamos encontrar quem tem razão. Nós temos que encontrar a solução é o amor. A primeira aliança dizia: pecou, morre. A segunda aliança diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a diferença. Na primeira aliança, se alguém cometesse um crime, se não conseguisse chegar na cidade de refúgio, o vingador vinha e podia matá-lo. Na segunda aliança, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós somos uma carta, é isso que as pessoas precisam ler em nós. As pessoas estão olhando para nós e precisam de uma resposta nossa. Nós precisamos dar uma resposta para essa geração. Isso não é uma responsabilidade de quem é líder. Porque Jesus, querido, não morreu para poder formar líderes. Jesus morreu para formar um reino de sacerdócio. Você não vai encontrar na palavra Deus assim: eu vou morrer e vou levantar líder disso, líder daquilo. Ele não vai falar isso. Porque quando as pessoas se preocupam com a posição, eles perdem a unidade. Toda vez que a sua visão estiver numa posição, você está fadado ao fracasso ministerial. Um dia uma mãe pediu: meu filho à direita, o outro à esquerda. O que trouxe para o grupo de discípulos? Discussão, contenda e discórdia. E aí sabiamente Jesus faz o quê? Vocês querem ser grande? Sirva a todos. Quer ser grande no reino? Sirva. E para servir precisa de posição? Para servir eu preciso de status? Para servir eu preciso de um coração de filho. Porque o servo só faz quando pede, o filho faz porque ama o pai. E quando a palavra está escrita no meu coração, as pessoas vão conseguir fazer uma leitura de mim. Às vezes nós colocamos tanta culpa nos outros, terceirizamos as nossas responsabilidades. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, mas se você parou a sua caminhada, se você encostou, se você não está tão ativo, quem está perdendo não é o grupo, quem está perdendo é o reino. Quem está perdendo é o reino, e quem está ganhando é o império das trevas. Porque nessa batalha não tem ministérios isolados, existe o reino de Deus e o império das trevas. E se você para, o reino perde. Agora eu queria te fazer uma reflexão. Se você tiver coragem,
que você, quando chegar na sua casa, possa olhar para o espelho da sua casa, lá no banheiro, fecha a porta do banheiro e olha para o espelho. E diga assim: espelho, espelho meu, o que essa pessoa pode fazer para mudar a vida dela? Sem tirar os olhos do seu olho lá no espelho. E fala assim, com você mesmo olhando para o espelho: aonde você está errando com você? Você está cobrando que as pessoas não te amam. E você te ama? O que você está fazendo para mudar a sua vida? 5 minutos só. Só 5 minutos, faça isso. Tem pessoas que só conseguem olhar no espelho quando acordam para lavar o rosto e quando vai escovar os dentes. Não conseguem olhar, sabe por quê, querido? Porque a maior parte das respostas que você procura não está fora de você, está dentro de você. Eu fico impressionado com o Senhor, porque Josué vai suceder Moisés. Sabe qual foi a primeira palavra que Deus deu para ele? Fique tranquilo, que o seu grupo vai te amar. Você vai ter uma multidão. Vai ser, mamão com açúcar. Não precisa nem esquenta a cabeça, não. Essa obra é minha. Tudo vai, como diz o pastor Ronaldinho, vai fruir. Só siga o fluxo do rio. Pelo contrário, a primeira palavra de motivação que Deus dá para Josué é o quê? Seja forte e corajoso. Irmão, que palavra para quem está assumindo uma liderança. Porque Deus nunca chamou ninguém e escondeu dos desafios da caminhada. Porque no Senhor não há mentira, só há verdade. Por isso que Ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É impossível você servir a Deus se você não estiver disposto a abrir mão do velho homem. Impossível. O problema não está na comunidade que está lá fora. O problema está em nós, que muitas vezes a carta não está chegando na essência daquele que escreveu para aquela geração. O que as pessoas estão lendo em nós? Quando você tem a oportunidade de manifestar o domínio próprio, às vezes nós não manifestamos. Quando você tem a oportunidade de manifestar a mansidão, nós muitas vezes não manifestamos. Quando você tem a oportunidade de agir com misericórdia, nós não manifestamos. Porque isso é o que está na palavra. Como vamos glorificar a Deus? Jesus disse que através das nossas boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus. Não é através dos nossos bons cultos, é através das nossas boas obras. Hoje a gente vê pouco, mas há um tempo atrás você via muito. Quando alguém chegava e ia resolver um problema, a pessoa falava assim: nossa, foi um anjo que Deus enviou aqui em casa. Porque a pessoa vinha carregando uma solução para aquela família. Ela vinha trazendo um escape para aquela família. Esse é o nosso papel como cristão. Nós somos uma carta escrita por Cristo e lida pelos homens. Só que muitas vezes nós fazemos o quê? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você tem todo o direito, você só não pode falar que você é serva de Jesus. Porque uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, tem que vir um pacote completo. Se não vem tudo, ele não recebe nada. Porque a Bíblia diz que através das nossas boas obras nós vamos glorificar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos glorificar o Senhor através do nosso corpo. E aí nós achamos, no corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Aí hoje nós estamos na geração da tecnologia. Pessoas estão pregando, cantando, e aí quando chega lá uma oportunidade de fazer um TikTok, fazer o que for, aí vão para o lado: não, eu vou só, é uma zoeirinha. Só que aquilo não está revelando o caráter de Cristo, senão o caráter do mundo. E aí, que associação há entre a luz e as trevas? Isso está na Bíblia. Ah, não, mas eu não concordo. É o direito que cada um de nós temos de concordar ou não. Só que
o que está na Bíblia não vai mudar porque eu não concordo. Só que a minha vida também não muda quando eu não me enquadro nessa palavra. Nós tínhamos muitos lugares para você estar nessa noite. Talvez melhor do que esse ambiente, mais confortável do que esse ambiente, do que estar ouvindo essa palavra. Mas sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Jesus é apaixonado por você e Ele tem uma obra na sua vida. Não tem problema o quanto você errou, porque quando te feriram, você não teve a escolha, mas ser curado, a escolha é sua. E aí voltando para a aliança, Jeremias vai dizer isso. Jeremias vai falar dessa promessa da nova aliança. Eu vou estar lendo esses textos para a gente poder estar orando. O Senhor está escrevendo em nós uma nova história. E o poder para nos mudar é a palavra, irmão. É somente essa palavra. Não é a religião. Desapegue da religião e se apegue à palavra. Preocupe menos com a religião e preocupe mais com a palavra. Agarre com a palavra. Tem quanto tempo que Deus não te traz mais nenhuma revelação da palavra e você era cheio de revelação? Você era cheio de expectativa no seu espírito. Cadê o fogo que queimava um dia? Será que é a palavra que ficou fraca? Ou será que as minhas escolhas estão abafando o Espírito de Deus que está em mim? Eu preciso ser sincero comigo mesmo. Quando o Senhor mudou a nossa história, quando nós ainda estávamos no charco de lodo, no pecado, o Senhor nos chamou para perto. Quando ninguém acreditava em nós, Ele falou: eu acredito em você, eu te dou uma nova chance. Eu vou escrever as minhas palavras no seu coração. Quando nós queimávamos por estar na casa do Senhor, nós criávamos uma expectativa. Ai, eu estou doido para chegar em casa para ler a Bíblia. Nossa, eu estou doido para poder comprar um livro de estudo que eu quero saber o que está dizendo isso. Nossa, eu quero estar lá nas vigílias. Eu quero ir no monte. Ai, eu quero ter uma experiência. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Hoje as pessoas não estão nem se importando com o batismo no Espírito Santo. Estão se preocupando com um monte de coisas, mas não se preocupam em ser batizados. Em ler as cartas de Paulo, quando vai falar dos dons espirituais, quando ele vai falar assim, que o discernimento espiritual é importante para você poder entender o que está acontecendo. E às vezes nós não pedimos Deus esse discernimento, ser batizado no Espírito. Eu lembro que quando eu me converti, mergulhando em Deus, aí eu comecei a orar e comecei a ver que o pessoal, quando estava cheio do Espírito, começava a tremer, irmão. Eu falei assim: acho que o segredo é dar uma tremidinha, eu acho que é assim que acontece. É tipo carro a álcool, sabe? Tem que dar uma tremida para pegar no tranco. Aí eu ficava assim: Deus, me batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Eu lembro que lá na casa da minha avó, num quartozinho simples toda a vida, uma cama simples. Eu falei assim: não, eu vou orar ajoelhado na cama que dá mais tremida, né? E tá lá eu orando e tremendo, batiza. Eu falei assim: agora acho que vai, estou tremendo muito. E não foi, irmão. Mas eu sabia do meu coração, eu queria demais. Está aqui Sarney que não me deixa mentir. Quantas vezes eu e ele sozinha para o monte lá, não era, Nilson? Aqui na Pedreira, irmão. Um breu danado, nós subindo para o monte para orar. Isso não precisava da igreja pedir para a gente poder ir para o monte orar, não. Isso queimava no nosso coração para ir orar. Isso não tem nada a ver com movimento, tem a ver com sede de Deus. Nós dois saía do praia, irmão, e vinha para cá para a Pedreira, aqui num mato, num breu, numa escuridão. E ficava lá orando, 1 hora, 2 horas e ia embora. Pergunta se um de nós dois era líder de alguma coisa. Não tinha liderança nenhuma não, nós não participávamos de nada. Mas nós tínhamos fome e sede do Senhor. Nós precisamos acender esse fogo dentro de nós outra vez. Você não precisa de alguém te empurrar. Você não está morto. Você precisa que Deus reacenda o fogo no seu interior, para você voltar a queimar por Ele. Ninguém vai te segurar se você estiver incendiado. Não tem lugar, não tem nada. Porque quando tem alguém faminto pelo Senhor, Ele manifesta a glória dEle.
E a Bíblia vai dizer, em Jeremias 31, oh Espírito Santo, esse fogo tem que queimar outra vez. Quero que você leia comigo esse texto. Não tem a ver, querido, com composição. Tem a ver com fome. Jeremias 31, a partir do versículo 32. Olha o que a Bíblia diz. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Isso o povo estava no cativeiro babilônico. No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado. O que é desposar, irmão? Se deitar, ter intimidade, sim ou não? Num casamento, após o noivo e a noiva se casarem, vão fazer o quê? Vão desposar, vão se unir, vão ter um relacionamento íntimo. Mesmo eles tendo esse relacionamento, eles anularam a aliança. Eles rejeitaram. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esse é o poder da segunda aliança. E ela se cumpre em Jesus, e agora o autor de Hebreus vai dizer, abra agora em Hebreus capítulo 10, versículo 14, para ver como é que a palavra é maravilhosa. Por que o Senhor vai escrever no nosso coração? Porque é do coração que procede as fontes de vida. É dele que brota, é na nossa mente. É daqui de dentro que sai. Então, se eu deixo com que essa palavra seja imprimida em mim, toda vez que eu vou tomar uma atitude, a minha atitude vai ser coerente com a palavra. Eu preciso pesar aquilo que faço segundo aquilo que está escrito no meu interior. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que Jesus ele disse, eu vou escrever no seu coração. Não vai estar mais fora, mas sim dentro de cada um de vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também lhe de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Existe perdão e graça na segunda aliança. Existe justificação. Talvez você não se perdoa pelas escolhas que você fez, é porque ainda o fogo não voltou a queimar no seu coração. Você não é perdoado porque você congrega numa igreja, você é perdoado porque Jesus te perdoou na cruz do Calvário. E mediante o perdão que você recebeu, você se posicionou nessa sociedade como um filho e uma filha de Deus. E nessa noite Deus quer reacender o fogo no seu interior outra vez. Existem pessoas que chegaram aqui nessa noite desanimados. Existem pessoas que chegaram aqui nessa noite questionando coisas que eles nunca tinham questionado antes ao Senhor. Procurando respostas
das perguntas que já foram esclarecidas para eles no seu interior, mas porque estão se afastando do Senhor, eles querem mudar aquilo que Deus já falou com eles outrora. Existem pessoas que pararam de fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer, eles sabem disso, mas porque às vezes a vaidade ainda toma conta do coração, eles não dão um braço a torcer, continuam sorrindo, mas por dentro estão chorando porque não estão cumprindo o propósito do Senhor. E nessa noite Deus te trouxe aqui para poder te batizar com o Espírito Santo, te batizar com fogo, e eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés, que eu quero orar com você. Eu quero convidar você, é você e Deus, por gentileza não saia do seu lugar, mas que você, mediante essa palavra, você possa fazer uma reflexão. Enquanto os diáconos vão estar servindo a ceia, vão estar levando os elementos até você, eu gostaria que você pegasse o pão e lembrar do corpo de Cristo, pegar o cálice e lembrar do sangue. Você já foi perdoado, o Senhor jamais vai se lembrar do seu pecado e do meu pecado, mas Ele quer se revelar a você nessa noite. Se você tiver coragem de dizer para o Senhor assim: Senhor, eu preciso mudar. Asaf, no Salmo 73, eu quero ler com você, continue com seus olhos fechados, porque o Senhor me trouxe uma direção para ler para vocês. Você talvez está nessa condição, e você hoje está aqui porque Deus quer mudar a sua história. Asaf era um salmista, um homem de Deus. No Salmo 73 ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimentos, e têm o corpo saudável e forte, estão livres de fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, terei traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quanto o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com os teus conselhos, e depois me receberá com honras. A quem tenho eu nos céus? A ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu os destrói
todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Isso é um homem de Deus externando o que está no coração. Ele não deixou de ser homem de Deus porque pensou o contrário. O problema não é eu pensar diferente, é eu não ter coragem de dizer isso para o Senhor. E você que entrou aqui nessa noite, talvez com esse sentimento, não vale a pena, parece que é só eu, ninguém me compreende. Mas eu quero dizer para você, o soberano Deus te sustenta pela mão, e Ele vai curar suas feridas nessa noite. Enquanto os diáconos vão levar a ceia até vocês, você vai pegar essa ceia e vai continuar adorando a Deus, e vai começar a entregar a Deus a sua vida. Eu não sei qual é a sua ferida, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que aqui tem um Senhor e Deus que tem poder para curar todas as suas feridas. E a cura vai começar de dentro para fora. Quanto tempo você não mais queima pelo Senhor? Muitas vezes damos desculpas para a nossa frieza espiritual. Mas eu quero te convidar nessa noite a ser sincero com o seu Deus. Não é ser sincero comigo, eu não tenho nada para te dar, não sei a palavra. Mas eu quero que seja sincero com o seu Deus. Com Deus que te chamou, que te resgatou. Com Deus que acredita em você, que te chamou para ser uma carta escrita por Cristo e lida pelos homens. Oh Espírito Santo, oh Espírito de poder, deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida. Oh Deus, me sonda.